Bom dia! No jornal de hoje iremos falar sobre os 200 anos de independência do Brasil, o dia 7 de setembro. Bom dia, Eduarda. Bom dia, Júlia. E no dia 7 de setembro, às margens do Rio Ipiranga, Dom Pedro I gritou: independência ou morte. Será que foi assim mesmo? Você já ouviu essa narrativa? Bom, quando pensamos em independência, pensamos sempre a partir de um discurso vitorioso, ou seja, pensamos a partir da lógica de Dom Pedro I e na lógica da monarquia. Mas esse grito da independência, ele não foi como mostra, por exemplo, a obra de Pedro da América. Essa obra ela foi encomendada pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, a tentativa de salvar e romantizar o processo de independência do Brasil. Bom, agora vamos para o contexto que antecede a independência. Este acontecimento está diretamente relacionado com a chegada da família real no Brasil em 1808, que vieram fugir de Portugal devido à invasão das tropas napoleônicas. Em 1815, nós não somos mais colônias e passamos a ser uma extensão do Reino de Portugal. O Dia do Fico foi o primeiro passo para a proclamação da independência. Dom Pedro I viaja para São Paulo para buscar apoio político, deixando o comando do Brasil sua esposa, Leopoldina, e seu conselheiro, José Bonifácio. E no meio do caminho, ele recebe uma carta de Portugal ameaçando a recolonização do Brasil, caso Dom Pedro não retornasse para a Europa. Rapidamente ele escreve uma carta apoiando o marido na separação política definitiva entre Brasil e Portugal. Sobre o contexto da independência, existem vários processos que circulavam no Brasil, mas o processo monárquico e vitorioso foi de Dom Pedro I. Movimentos de independência já estavam circulando no Brasil desde o século XVIII, como o da Conjuração Mineira, Baiana e a Revolução Pernambucana. O processo de independência não foi pacífico, tivemos conflitos armados, como foi o caso da Bahia. Rompemos com Portugal, mas Dom Pedro era português e se tornou nosso primeiro imperador. Declaramos independência, mas nós não seguimos um projeto republicano, seguimos um projeto monarquista. Em 1824, a Constituição era apresentada. Tínhamos como base a Carta Outorgada de Luís XVIII, de 1814, trazendo assim ideais europeus. Isso refletiu mais na frente a nossa primeira Constituição de 1884, que foi outorgada e que criava o poder moderador. Mas afinal, o que é independência? A palavra independência surgiu do latim libertatem e dependere, que traz diversos significados. Autonomia, ausência de subordinação e liberdade são termos relacionados a essa palavra. Bom, agora iremos passar a fala para a nossa repórter Augusta, que está no Centro de Picos, no desfile de 7 de setembro, entrevistando as pessoas. Bom dia, estamos no desfile de 7 de setembro, aqui em Picos, Piauí, e a gente vai perguntar qual a importância do 7 de setembro. Por qual motivo você acha que é importante comemorar o dia 7 de setembro? O 7 de setembro, para nós brasileiros, é uma conquista muito grande, pois há 200 anos, nesse ano 2022, estamos completando o bicentenário da independência. Foi quando o Brasil deixou de ser... foi independente de Portugal. Daí para cá, alavancou o progresso em nosso país e eu acho que depois da independência, nós, a nação brasileira, nos tornamos mais, como eu posso dizer, um espírito mais ufanistas. Nos sentimos países, nos sentimos pátria, nos sentimos uma nação. Coisas que quando éramos dependentes de Portugal, não tínhamos essa liberdade. Obrigada. Por qual motivo você acha importante comemorar o dia 7 de setembro? Por causa da representação de culturas. Qual a importância do 7 de setembro para o senhor? A importância é você ter uma oportunidade cultural na cidade de você estar conhecendo os órgãos públicos, conhecendo as pessoas que fazem parte dos trabalhos também, como se fala, trabalho de APAI, que é muito importante. Você vê a prefeitura, as orquestras que nós temos na cidade, é muito importante. Interage a cidade toda o 7 de setembro. Por qual motivo você acha que é importante comemorar o dia 7 de setembro? Um momento histórico, né? Um marco importante que é sempre bom a gente
comemorar, e é isso aí. Obrigada, Augusta. Bom, agora iremos passar a palavra para a Jaqueline, que vai falar mais sobre como as pessoas enxergam o 7 de setembro. Bom dia, Júlia. Então, o que podemos perceber é que a população brasileira, quando pensa no 7 de setembro, remete à questão da identificação do povo brasileiro com o país, já que essa data virou uma forma de celebrar o Brasil, o ser brasileiro e sua cultura, através dos desfiles, por exemplo. Entretanto, nem todos enxergam a independência do Brasil dessa forma. Isso porque, mesmo com a independência, continuamos por quase 70 anos governados por portugueses. Fora que essa independência não trouxe muitas mudanças para escravos que continuaram não sendo inseridos na sociedade, e pessoas pobres que permaneceram na mesma situação. Motivo pelo qual alguns artistas ao longo da história trouxeram para o debate a seguinte questão: independência para quem? Muito obrigada, Jaqueline. Bom, agora iremos falar com a Arielle, que vai fazer uma análise sobre algumas obras relacionadas à independência. Bom dia, Arielle. Bom dia, Júlia. A minha análise em relação às obras que remetem à independência é baseada no fato de que a independência foi como uma promessa ao Brasil e essa promessa simplesmente não foi cumprida. A primeira obra que eu gostaria de citar é a tela Independência ou Morte, do Pedro Américo. Mas, primeiramente, devemos lembrar que os artistas que tentaram reproduzir a cena da independência tentaram abordar de forma romântica, às vezes de forma realista e às vezes de forma satírica ou humoral. O Pedro Américo decidiu romantizar esse momento e fez esse quadro realmente na intenção de que fosse a referência quando falássemos sobre a independência. A próxima obra que eu quero relatar é o filme Independência ou Morte, do Carlos Coimbra. O Carlos Coimbra tentou trazer ao máximo o patriotismo que envolvia o Brasil em seu filme, e isso enalteceu a proclamação. E por último temos o poema A Pescaria, de Murilo Mendes. O Murilo Mendes decidiu retratar a independência de uma forma mais satírica, ou seja, mais humorada. No poema, o grito de Dom Pedro foi: ou me livro desta cólica, ou morro logo de uma vez, pois havia o boato de que ele sofreu um problema intestinal no dia da proclamação. Bom, muito obrigada, Arielle. E aqui encerramos a matéria de hoje sobre o 7 de setembro, 200 anos de independência do Brasil. Até a próxima!